Você já deve ter ouvido falar da mais recente polêmica envolvendo um ator do elenco de Baby Driver, que entra no catálogo da Netflix no fim deste mês. O caso Cidade Alerta da vez é estrelado por Ansel Elgort, acusado de abuso sexual por uma antiga fã, que na época tinha 17 anos. O que você não deve saber é que não é de hoje que o ex-galantim faz questão de destacar o quão detestável ele pode parecer na mídia. E não é que ele tá certo? O passado duvidoso de Ansel Elgort é o assunto de hoje no Sempre Critiquei. Dançarinas, música eletrônica e GTA. Poderia ser o roteiro de uma continuação de American Pie, mas é apenas o resumo da limitada personalidade de uma das maiores promessas do cinema americano, Ansel Elgort. Com 26 anos, Ansel, filho de um premiado e rico fotógrafo, nasceu e cresceu nos bastidores do mundo da moda de Nova York e ficou conhecido como um menino que andava com um cigarro na boca, pagando de diferentão. Sim, eu sei que você assistiu A Culpa é das Estrelas. O problema é que ele nunca saiu do personagem, e em um dos maiores casos de neymarização de Hollywood, continuou agindo como um adolescente mimado, mesmo depois dos 20. E como se não bastasse agir como um Peter Pan de Gossip Girl, ele ainda aderiu aos assédios disfarçados de cantada. Nas últimas semanas, uma primeira história levou a uma série de pequenas denúncias contra o ator. Tudo começou quando uma antiga fã de Ansel compartilhou sua história com ele. Segundo ela, Ansel, na época com 20 anos, enviou uma mensagem privada com seu perfil secreto no Snapchat. E graças a essa mensagem, os dois acabaram marcando um encontro em Nova York. A menina, que tinha acabado de completar 17 anos, contou que durante a relação sexual, começou a chorar de dor por ainda ser virgem. Ansel não apenas ignorou, como disse que eles precisavam, aspas, quebrá-la. Uma ação tanto problemática e insensível e abusiva. E acredite, piora, porque depois da relação, ele ainda comentou como ela se tornaria uma moça muito bonita quando fosse mais velha. O que prova que ele tinha consciência de que ela era não só menos experiente do que ele, como também que ela era uma menina mais nova do que ele. Com essa primeira revelação, mais pessoas tiveram coragem de relembrar suas experiências ruins com o ator. Uma outra menina, hoje também na casa dos 20 anos, publicou prints em que Ansel tentava marcar um encontro quando ela tinha 15 e ele 21. Nas mensagens, Ansel pede para encontrá-la em um hotel em Londres e com um tom bastante creepy e meio infantilizado, diz o quanto quer beijá-la. Elogia sua beleza e pede para que ela não conte para os pais, já que, caso contrário, ele teria muitos problemas. Bem inocente, né? Now, have you had any weird fan experiences yet? Like any underwear thrown at you or anything? No. Anything else? É como ele se declarou na nota sobre o assunto, publicada no Instagram. Nela, Ansel confirma o curto relacionamento com o adolescente da primeira denúncia, mas afirma que tudo aconteceu de maneira legal e consensual. Segundo a breve reflexão, seu único grande erro foi ter parado de responder às mensagens da garota de 17 anos, o que foi imaturo e cruel. Tudo isso escrito na primeira pessoa do singular e sem pedir desculpas para a menina. Mas, como um bom esquerdomacho, ele jogou logo a cartada da empatia e prometeu melhorar. E se você prefere dar o benefício da dúvida pro Ansel nessa história, as próprias entrevistas dele te dão a prova de que ele é, no mínimo, um baita egocêntrico. E aqui vai uma pequena lista do por que não devemos fazer crianças ricas famosas. Ainda no clima de relacionamentos inadequados, no mesmo ano em que se passou a primeira denúncia contra Ansel, ele fez questão de dar uma entrevista reforçando que sim, ele é bastante perigoso, como se isso fosse uma ótima definição para si mesmo. Garotas amam quando você tem alguma coisa nerd e estranha no seu quarto. Isso te faz parecer menos ameaçador, apesar de eu ser tipo muito ameaçador. Eu sou o cara mais ameaçador de todos. Esqueceram de avisar pra ele que isso só era legal em Crepúsculo. Além de falar como se fosse um macho alfa de franquia adolescente, o ator ainda faz questão de deixar suas prioridades em uma mulher bem claras, e elas incluem silêncio em seus momentos no videogame. Se você consegue encontrar uma menina com quem você pode ir num show de EDM, ter uma conversa, que vai sentar no sofá e assistir você jogando GTA por 3 horas, e então vocês vão pra cama e têm um sexo ótimo, essa deveria ser sua namorada. Sim, ele disse isso, aos 21 anos.
Alô, garotas, cujo sonho é encarar um homem jogando por 3 horas. E com isso eu quero dizer nenhuma. E atenção! Para conseguir ser uma das favoritas à vaga, a dança é um diferencial. Isso segundo relatos do próprio Ansel, sobre ir pegar sua dançarina de estimação durante seu tempo no LaGuardia, uma escola conhecida pelos alunos artistas. LaGuardia é um lugar maravilhoso. Se você é como eu e ama dançarinas, você só tem que subir para o 8º andar e pode conseguir uma. A própria repórter da Elle, para onde ele deu a entrevista, ficou um pouco chocada e perguntou se ele não achava que isso soava como falar de filhotes de cachorro. Mas não foi isso que ele quis dizer. Mas foi meio que isso que ele disse. Ansel também deixou claro que, na sua opinião, mentir sobre os sentimentos para ganhar atenção é parte do mundo da maioria das mulheres. Mas não do mundo de sua co-protagonista em A Culpa é das Estrelas, Shailene Woodley. Shailene é muito diferente. Eu não usaria ela como um exemplo de como a maioria das mulheres é. Ela odeia ser bajulada. Ela gostaria que o mundo fosse um lugar onde as pessoas pudessem ser honestas e verdadeiras com as próprias emoções. Talvez por isso ele tenha se apaixonado por Shailene de maneira platônica, nas próprias palavras dele. Mas relaxa, ele nunca se sentiu atraído sexualmente por ela, o que ele comemorou em entrevista Seventeen. Ufa, que garota não adora ouvir isso. Mas nem só de passado se faz o romantismo egocêntrico de Ansel. Em setembro de 2019, ele surpreendeu ao falar que ainda está à procura de amores, embora esteja em um relacionamento sexualmente monogâmico. Não precisa ser sexual. Acho que eu e minha namorada fomos bem claros de que eu quero me sentir livre para me apaixonar pelas pessoas e que a opção deve estar aberta, mas sexualmente pode ser fechada. Somos seres primitivos. Que bom que ele conversa com a namorada sobre as necessidades dele. E se depois de tudo isso parece que ele faz o tipo que não pensa antes de falar, você está certo. E Ansel faz questão de certificar que todo mundo saiba que ele vai, sim, te obrigar a conviver com a liberdade artística dele. Eu apenas faço o que gosto de fazer. Não é sobre ser estratégico. Eu poderia viver em Los Angeles, discotecar os hits do Top 40 por monte de dinheiro em clubes de música eletrônica. Eu poderia aceitar toda a franquia de filmes adolescentes que já me ofereceram, mas eu não penso sobre o que é certo pra mim em termos de imagem. Bom, se ele não tivesse falado, ninguém ia perceber, né? Só que não. Mas, apesar de se gabar dessa liberdade artística, não foi bem isso que ele contou em outras entrevistas. Ele, inclusive, adora falar sobre a longa discussão que ele teve com a Kate Winslet, com quem atuou em Divergente. Enquanto ela defendia que atores não precisavam das redes sociais para construir uma imagem, ele meteu logo ok, você não precisa porque você tem Oscars, mas eu preciso. Então, assim, embora ele tenha falado que não liga e que não tem uma estratégia, ele passou um tempão discordando de Kate Winslet para dizer que precisava ser uma marca. É o curioso caso de Ansel Elgort, o homem que não liga para a imagem que passa, mas ainda assim ama vendê-la. E entre as inspirações dessa marca de Ansel, segundo ele próprio, estão atores pouco polêmicos, como James Franco e Shia LaBeouf, diretamente dos nomes mais citados pelo TMZ. E a sessão Alto Amor Nazaré Tedesco de Ansel Elgort não para por aí. Entre os produtos com o próprio rosto, o primeiro que ele lançou foi o Unselfie. Se você perdeu essa fase, logo depois do sucesso de A Culpa é das Estrelas, não conseguiu aproveitar os emojis feitos por você. Pelo menos é o que prometia ele na descrição do aplicativo. Eu recriei um monte de expressões dos emojis que nós amamos, assim como algumas características do Ansel. Reparem que aqui ele fala na terceira pessoa, hein? Que você já deve conhecer. E voilá! Se você fez parte desse nós, conta pra gente nos comentários se valeu apenas os $2,99. Sim, Ansel cobrava aproximadamente R$1.000 na cotação atual pelo conjunto de fotos do próprio rosto, com um total de 3 expressões faciais. Ator, DJ e um grande empreendedor. Pois é isso que você ouviu. Além de tudo, ele é DJ, e um DJ que canta.
Depois de anos tocando em festivais sob o nome artístico de Han Solo, ele decidiu lançar um álbum com um estilo mais pop. O primeiro hit foi a música Thief, que ganhou um clipe bastante ousado, pelo menos na visão de Ansel, que não parece ter o apoio de muita gente, né? O clipe foi protagonizado pelas 3 expressões de Ansel, com variações na sobrancelha e sua namorada, uma bailarina da época do ensino médio. E apesar de ser ela a bailarina, quem se arriscou em passos de dança bem vergonhosos foi Ansel, enquanto a coitada ficou deitada numa banheira. Pouco depois de ser lançado, em 2017, o vídeo foi tirado do ar por não representá-lo mais como artista. E a gente também aposta que não teve nada a ver com os milhares de comentários apontando a grande semelhança entre a sensualidade de Thief e uma campanha de perfume. Por tudo isso, dá pra ver que, independentemente dele ser culpado ou não pelas acusações veiculadas na internet, ele não parece ser um cara muito legal. E nunca nem tentou parecer. Mas por algum motivo, talvez um bom trabalho de relações públicas, todas essas coisas passaram um pouco despercebidas pela mídia. E olha que ele se esforçou para deixar muitas declarações constrangedoras. A gente espera que as acusações contra o Ansel sejam investigadas e que a gente preste mais atenção no que os caras falam por aí antes de sair endeusando eles na internet. Agora, nos resta uma difícil escolha: assistir ou não o maior encontro entre Glee, não só pela música como também pelo alto número de acusados por crimes, e Velozes e Furiosos, o filme Baby Driver. Falando por nós que somos grandes fãs desse filme, vai ser foda, amigos. E antes de decidir, já conta pra gente aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse dossiê. E também façam sugestões de quais assuntos vocês querem ver por aqui nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, que em breve a gente volta com mais comentários sobre a cultura pop. Esse foi o Sempre Critiquei de hoje.